poder fazer da minha parcela de contribuição nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento bem difícil, né? Acho que é difícil para todo mundo, assim. As pessoas que precisam ficar isoladas, as pessoas que ficam preocupadas com os familiares, né? Quem já está doente, quem não está doente, quem está com suspeita, não sei como é que está a situação aí de Passo Fundo, aqui em Porto Alegre as coisas estão bem preocupantes, fechando tudo, né? A cidade está um deserto já na rua. E aí, o que a nutrição pode ajudar, né? O que uma nutricionista vem falar sobre isso? Eu soube que vocês tiveram uma palestra com um sanitarista e ele provavelmente abordou bem a questão de como se proteger, né? E realmente, hoje, neste momento, o que a gente pode fazer mais é se proteger. Mas a nutrição pode ajudar e hábitos do nosso dia a dia podem nos blindar, podem nos ajudar. Aconteceu uma coisa muito interessante, que nessa semana a gente acaba assistindo muita coisa, né? Assim como recebe um monte de mensagem fake, um monte de porcaria, um monte de coisa que não vale, a gente recebe coisas maravilhosas. E eu assisti algumas palestras, algumas aulas, lives, falando dos alimentos, dos nutrientes que possam melhorar e que já sejam estudados para combater vírus. Teve um outro vírus, o SARS, e já teve muita pesquisa em relação a ele. E ele tem um comportamento muito parecido com o do corona. Então, essa é a grande vantagem, né? Então, assim, como ele é um vírus parecido, como a China já passou por isso, está desde dezembro nessa situação, vem estudando, vem pesquisando, a gente já tem muito mais base para isso, né? Então, para falar sobre isso, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Tá. Então, assim, como eu não posso perguntar e vocês responderem, eu já vou responder. A contaminação pelo vírus, a nutrição não pode ajudar. Até porque os estudos e os pesquisadores, os infectologistas, epidemiologistas estão dizendo que a maior parte da população vai ter contato com o vírus e vai se contaminar. O que a gente pode fazer é isso, é nos mantermos o mais limpos possível. Manter a distância, né, manter a higienização adequada das mãos. Isso sim, isso é o mais importante que a gente pode fazer para evitar a contaminação. Mas onde é que a nutrição entra? A nutrição entra na hora que nos blinda, na hora que melhora a ação dos nossos soldados. Quando a gente aumenta a nossa capacidade de lidar com invasores, a gente está conseguindo nos proteger. E isso, sim, a nutrição pode ajudar muito. Esse é o papel, eu acho, que é mais importante. E é algo que nós, nutricionistas, batemos sempre nessa tecla, né? Faça do teu alimento o teu remédio. E realmente ele é. E hoje a gente está observando isso. Vocês não imaginam a quantidade de gente, de meus pacientes antigos, que me procuraram essa semana. Ai, Maribel, o que tem para tomar? Me dá uma fórmula. Ah, tu acha que eu devo usar o própolis? E usa limão? E qual é o melhor chá? E todo mundo quer uma fórmula mágica. Eu digo, olha, mantenha uma dieta equilibrada, que isso vai ajudar muito. Eu não posso ficar dando fórmula por WhatsApp. Sugerir algumas coisas, mas não tem. Primeiro que não tem fórmula mágica, né? Mas muitas coisas pesquisadas já nos ajudam, como eu estava falando para vocês. Então, eu achei muito interessante que tem um material que foi estudado, eu já li até alguns artigos sobre isso, e que pesquisaram substâncias que têm uma ação, inclusive, de impedir que o vírus se aloje no receptor. Então, é como se a capacidade dele de entrar na célula e invadir a célula, fazendo o seu processo de doença, seja impedido através de alguns alimentos. Mas para manter vocês todos sentadinhos, prestando atenção em mim, eu vou falar isso logo adiante. Vamos falar um pouquinho mais sobre a nutrição, tá bem? Então, o que a nutrição pode fazer é empoderar o nosso sistema imunológico. Dessa forma, a gente vai lidar melhor com o vírus caso a gente seja contaminado. Que pode milhares de pessoas terem sido contaminadas e algumas
sofrerem mais, outras sofrerem menos. E eu acho que é isso que vocês querem para vocês, não é? Vocês querem passar, pode até ter contaminação, porque tem um colega, um vizinho, um amigo, um parente, mas que a nossa defesa seja melhor. E é isso que a gente quer levar para dentro da nossa casa. A gente não vai poder deixar de trabalhar. A gente vai continuar trabalhando e vai continuar convivendo no ambiente com as outras pessoas e que possam estar contaminadas. Mas se a gente tiver mais blindado, tiver mais seguro, é melhor. E vocês vão poder levar esses recursos para casa de vocês, os parentes, pessoas que são até a população de maior risco, né? Para poder empoderar esse sistema imunológico e responder melhor. E o que vem a ser essa famosa imunidade? O que é isso, né? Existe uma imunidade que a gente chama de imunidade inata, a pessoa já nasceu com ela. Fazem parte dela os leucócitos. É uma galera, tem várias substâncias, tá? Produzida pela medula e amadurecida no timo, e são os nossos leucócitos. Lembra aquele exame de sangue que a gente tem e que na parte de cima fala hemograma? A parte de baixo fala leucograma. Aquela parte ali, leucócitos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, estes neutrófilos são os leucócitos. Estes são os nossos soldados. Então, a gente tem uma imunidade que a gente nasce com ela e a gente tem uma imunidade que a gente adquire. A que a gente adquire é essa da vacina, é essa do sarampo, da catapora, da rubéola, poliomielite, todas essas coisas que já tem vacina, né? O grande problema desse vírus agora é que ele é uma mutação e não tem vacina ainda. Então, a gente ainda não adquiriu a imunidade contra ele. Então, a gente tem a nossa imunidade aberta, porque a gente não adquiriu isso. Então, a gente tem que contar com quem? Os nossos soldadinhos com os quais a gente nasceu, e eles vão se multiplicando ao longo da vida. Aí é que entra a nossa responsabilidade, né, gente? Porque se a gente está colocando os nossos soldados à prova toda hora, a gente tem perda desses soldados. Ou eles estão trabalhando a 1000. Então, se os soldados da gente estiverem em guerra o tempo todo, combatendo os invasores, numa hora em que a nossa imunidade é colocada à prova, como é neste momento, com a exposição a um vírus tão violento, agressivo, com alto grau de mortalidade, né? A gente tem menos recursos. Então, por isso que eu estou aqui. Estou contratada para ajudá-los a empoderar esse sistema de defesa, deixar os soldados com mais força e conseguir resistir melhor a esse ataque desse invasor que ninguém sabe como lidar com ele. Na verdade, o nosso corpo não adquiriu essa capacidade ainda de lidar com esse invasor, por isso tão agressivo. Então, vamos fazer de tudo para que as pessoas que tenham uns leucócitos, uns soldados legais, consigam melhorar ainda mais. Quem está com seu soldadinho mais fraco vai ter que se puxar mais ainda nesse momento. Vai ter que caprichar um pouco mais nas medidas. E nos chás, e nos sucos, nas receitas, na comida, né? Esse é um ponto bem importante, tá? Então, ele tem como principal objetivo proteger, como se fosse uma barreira que assim, evita a entrada, evita que o vírus permaneça e que manifeste-se no nosso corpo, né? Que uma coisa é o vírus entrar, outra coisa é ele se alojar e outra coisa é ele causar doença. Então, são 3 etapas. Na entrada, é o que a gente faz com essa coisa de lavar a mão, e usar álcool, e se proteger, trocar de roupa, lavar roupa, toda essa função, né? Agora, a questão de se ele vai entrar ou não vai, aí é que tem vários recursos da nutrição, da fitoterapia que podem ajudar. Algumas ervas, alguns alimentos, que eu vou entrar nisso mais adiante, vou mostrar para vocês, dar essas receitas, né, de como a gente pode blindar o nosso corpo e evitar que o vírus se aloje e cause manifestações, tá? Então tá aqui, ó, o ideal no nosso sangue. Aí quem tiver exame de sangue em casa, faça o favor de olhar como estava o seu último exame de sangue e o que estava o número de leucócitos. O ideal, gente, é que ele esteja aí, em torno de 5 a 6 mil, tá? Claro, tem um intervalinho aí. Agora, quem está abaixo de 4 mil, cuidado, os seus soldados estão esgotados. Quem está
mais de 8, 9, cuidado, os seus soldados estão o tempo inteiro na guerra. Então, quem tem leucócitos altos, normalmente são pessoas mais alérgicas, ou que estão consumindo algo que as deixe alérgicas, né? E quem está abaixo já está sofrendo com uma baixa imunidade, que a gente chama. Então, nada de pânico, mas fiquem atentos a isso. Se precisarem da minha ajuda, querem ler o exame em casa, depois me mandar alguma mensagem por WhatsApp, eu vou deixar o meu telefone à disposição, vocês podem entrar em contato que eu ajudo, tá bom? Então, aí só para mostrar para vocês qual é a galera aí desse exército imunológico, tá? Então, a medula produz lá as células vermelhas, as células vermelhas, as plaquetas, o neutrófilo, que é uma célula grande do sistema de defesa, é um grande soldado, é o que a gente tem em maior quantidade, o macrófago, que ele luta também e vai lá e come o inimigo, né? E tem ali todos os linfócitos produzidos pelo timo, tá? Então, quando tem uma célula, um vírus que a gente reconhece, a gente produz um anticorpo. A gente ainda não tem anticorpo porque a gente nunca foi exposto. Por isso que a gente está correndo tanto risco com esse vírus. A gente ainda não tem ainda uma memória. O nosso soldado ainda não conhece. É como se o soldado estivesse lutando no escuro. Está sendo bombardeado, ele não está enxergando nada. Né? E por isso que a gente tem que ter uns soldados bem fortes. Então, a resposta imunológica, nós vamos abordar esses 4 aspectos. Um é o tipo, a quantidade e a via de entrada, tá? Que isso vai depender justamente do que está acontecendo aí, que a gente está vendo, né? Então, assim, que tipo de vírus é, a quantidade, qual é a entrada dele, né? Então, já se sabe desse, que é via nasal e boca, né? É isso que a gente tem que evitar tanto de estar com a mão suja e coçando e passando no rosto, porque essa é a via principal de entrada dele. Não vai entrar pela pele, ele entra pelas mucosas mesmo, né? A competência do sistema imunológico, se ele está competente, se ele está conseguindo lidar bem, se os nossos órgãos estão bem, se eles têm competência para lidar com esse invasor, né? E tem a predisposição genética. Eu não vou entrar nessa parte, até porque não vai fazer muita diferença para nós não vamos saber, não temos como nós fazer esse exame, existe um exame já para isso, mas nós não temos como fazer esse exame agora para descobrir se a gente tem uma predisposição maior ou não, tá? Mas o que se sabe hoje é que 95% dos pacientes infectados tinham polimorfismo para contaminação. Então, se o exame genético mostra isso, a pessoa tem, então, essa tem que ficar blindada dentro de casa, não pode sair para nada, tá? Bom, a via de entrada é aquilo que eu comecei com a história de lavar as mãos e de ter cuidados de higiene, que é o que a gente está fazendo agora, né? Se mantendo o mais higienizado possível e distante dessa contaminação. A competência do sistema imunológico, ela se dá muito pelos nutrientes, tá? Então, assim, tem nutrientes que eles fornecem mais, é a comida do soldado, tá? Então, quando eu atendo criança, eu sempre digo, cuidado para não matar muito soldado e cuidado para dar comida para o soldado. Quem não dá comida para o soldado? Não dá comida para o soldado o cara que adora comer hambúrguer, adora comer pizza, toma refrigerante, toma um monte de cafezinho, come salgadinho. Ah, não dá nada, não dá nada, não vou comer fruta. Ah, não tenho graça, né? Quanto mais refri eu tomo, menos vontade eu vou ter de comer fruta, porque o refri, ele modifica todo o nosso paladar, né? Então, só que quando eu consumo coisas muito doces, muito químicas, eu interfiro na absorção de nutrientes. E esses nutrientes são fundamentais nesse momento. O zinco, ele é um elemento, é um mineral que tem sido estudado, que parece que ele evita que o vírus, esse vírus, o coronavírus, se instale na célula. Ele rompe a entrada do vírus. Isso é muito bom, muito bom. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte, que as fontes alimentares de zinco não são muito grandes na natureza, né? E os estudos aqui das pessoas, o exame de sangue, a quantidade de zinco, todo mundo tem falta de zinco. Porque o zinco, ele serve não só para o sistema de defesa,
Eles servem para produzir ácido. Então, se eu consumo muita carne, muita gordura, se eu mastigo pouco, eu vou precisar de um monte de zinco, né? Então, assim, tudo que se multiplica no corpo depende de zinco. Se eu tenho uma má digestão, provavelmente eu tenho falta de zinco. Então, como é que a gente pode melhorar o nosso aporte de zinco? Nas sementes. Semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol. Eu vou encher vocês com essa história de semente, mas é que os estudos estão muito fortes com isso, né? Então, zinco, uma das fontes ótimas são as nozes, a sardinha, peixes e a chia, tem bastante zinco, e a semente de girassol e de abóbora, como eu falei, tá? Então, essas são as maiores fontes de zinco. E algumas pessoas precisam tomar suplemento porque não conseguem absorver bem, tá? O selênio é um outro super importante. Ele produz uma enzima que nos defende, é uma grande defesa contra os invasores. E o selênio é um alimento que tem grande quantidade, é a castanha do Pará. O amendoim também tem selênio. Mas assim, vamos dizer aqui, o amendoim tem isso e a castanha do Pará tem isso. Mas é bem mais barato o amendoim que a castanha do Pará. Então a gente pode comer cada vez uma coisa, né? Então é uma coisa bem simples da gente usar. Também tem nos peixes, tá? A vitamina A, super importante a vitamina A. Quando a gente come os alimentos laranja, como moranga, cenoura, laranja, a gente está consumindo salsinha, brócolis também tem, uma coisa chamada beta-caroteno. Esse beta-caroteno, já viram a salsinha que depois de um tempo na geladeira ou a couve ficam amarelas? Elas são verdes quando estão novinhas, quando vão envelhecendo vão ficando amarelas. O brócolis também fica assim. Aquele amarelo é beta-caroteno. A clorofila, que é o verde, está tapando aquele amarelo. Quando vai perdendo clorofila, que ele envelheceu, vai ficando o beta-caroteno. O beta-caroteno ajuda na produção de vitamina A. E a vitamina A, ela é muito utilizada pelo nosso sistema de defesa. Para que o beta-caroteno faça a vitamina A, precisa de zinco. Então, na nutrição, por isso que a gente precisa de uma dieta variada, colorida, completa. E não dá para comer sempre a mesma coisa. Vai passar a vida inteira comendo arroz branco, feijão preto, tomate, alface, bife, tomando suco de laranja. Não dá. O corpo precisa de muita coisa. A gente precisa de uma dieta colorida e variada, né? A vitamina D é a vitamina do sol, tá? A vantagem é que a gente está agora numa época em que se pegou sol no verão, então a gente tem um estoque. O grande problema vai começar agora quando esfriar, né, gente? Aí começa a esfriar e muita gente não vai pegar sol. E muita gente vai correr o risco de estar com a vitamina D baixa por não ter acumulado ou por questões genéticas. Então, talvez seja de pensar de comprar uma vitamina D para tomar, tá? Isso melhora muito. A vitamina D é uma das coisas que mais empodera o nosso sistema de defesa, tá? A vitamina C é outra maravilhosa, tá? Então, o ideal é que a gente tivesse uma oferta de quase 1 grama ao dia de vitamina C. Aí vai dizer, vou comprar aquela pastilha docinha lá que solta. Cuidado, porque aquilo tem muito corante, né? Então, e nem todo mundo precisa. Se tu tomar suco de limão, suco de laranja, consumir cebola, consumir pimentão, repolho, tudo isso tem vitamina C. Então, tu vai estar conseguindo uma dose bem boa e vou te dizer que a vitamina C melhor é a que vem da comida, vem do alimento. Então, a gente pode consumir um copo de suco de laranja, um suco de um limão ao longo do dia, consumir na salada repolho, cebola, tomate, a gente já tem uma quantidade bem boa de vitamina C. Goiaba também, que está na safra da goiaba. A gente passa na rua, tem umas goiabas no chão. Quem tiver goiaba, estoque goiaba, sabe? Faça suco, guarde. A goiaba é uma das frutas que mais tem vitamina C. É goiaba, kiwi, laranja, limão, são as que têm mais vitamina C. Então, araçá também tem bastante. Então, é mais uma coisa que blinda. O ômega 3, sabe o que ele faz de legal? Ele ajuda a manter as nossas células mais flexíveis e permeáveis. Com isso, esses nutrientes entram melhor.
Com isso, o nosso intestino fica melhor. E o nosso sistema de defesa precisa de ômega 3. O grande problema é que a nossa alimentação ela é pobre em ômega 3. São poucas fontes alimentares. Então, sardinha é uma fonte ótima. A gema do ovo é fonte também de ômega 3. Semente de abóbora, chia, linhaça são fontes de ômega 3. Eu estou de novo nas sementes. Eu vou enlouquecer vocês com essa história de sementes. Mas, gente, semente não é para tu sair comendo colheradas. Mas se usar, vou fazer um bolinho, bota uma colher de sopa ali de linhaça ou de chia. Vou fazer uma crepioca, bota um pouquinho de chia. Vai usando aos pouquinhos, ao longo do dia, se tu usar 3, 4 vezes, nossa, tu vai estar consumindo um monte de sementinha e que vai ter esses nutrientes todos. Por que semente é tão rico em nutrientes? Por quê? É da semente que vai sair uma planta. Ela tem que ter nutrientes para que aquela planta cresça, se sobreviva, né, se desenvolva. Tá? Então, por isso é tão importante. E o que os nossos soldados, então, precisam? Eles precisam, já falei para vocês, das vitaminas, dos minerais, fibras. Os nossos soldados também precisam de fibras, porque graças às fibras, eles conseguem produzir mais outros soldados. A multiplicação depende disso. Então, é bem importante eu ter uma dieta rica em fibras. Mas quem não come cruz, não come fibra. Quem não come fruta, também não come. E o que as sementes têm? Também tem fibra. Tá? Então, aí é um ponto bem necessário. Tá? Água é um outro, eu chamo de alimento. Água é alimento. A água, ela ajuda a evitar acúmulo de toxinas, ela ajuda a levar nutrientes, ajuda a eliminar toxinas. Então, não é só lavar as mãos, não, é tomar água também. Os estudos mostram que as pessoas melhor hidratadas têm menos problemas respiratórios. Aliás, se alguém começar a sentir problema respiratório, coriza, mal-estar, tosse, começa a bombar com água, que ajuda muito nesse processo. Tá? E ali, os compostos bioativos, o que é isso? Compostos bioativos são o seguinte, é o que dá cor. Estão vendo que ali eu botei uma cesta com pimentão, com brócolis, tem laranja, tem uva, tem o alho, a gente tem a cebola roxa, tem a cebola branca, né? Tem o pepino, tem o milho, cenoura, moranga. Esses alimentos de cores diferentes, essas cores são produzidas graças a esses compostos que a gente chama de bioativos. São substâncias que a planta desenvolve para se defender dos inimigos. É aí que a gente se aproveita delas. Só que muitos desses compostos, depois que a gente cozinha, se perdem. Então, por isso que comer alimento cru é tão importante. Então, comer o alimento natural é necessário para a gente receber esses compostos bioativos. A gente chama isso de metabolismo secundário da planta. A planta, para se desenvolver, ela precisa lá de carbono, nitrogênio, você sabe melhor isso do que eu até, né? Agora, para ela se defender dos inimigos, dos invasores, do excesso de sol, a falta de água, daquela larvinha, daquela mosquinha, da borboleta, enfim, ela precisa se proteger produzindo compostos. Esses compostos são os que, quando a gente ingere, nos defendem. Né? O beta-caroteno é um deles. Tem o glicosinolato, que é o do brócolis, da couve, do repolho, que é maravilhoso, né? A vitamina C também é outro composto, mas eu ia falar da quercetina, da rutina, antocianina, flavonoides, não se preocupem, eu não vou incomodar mais vocês com esses nomes. Meu marido diz que eu devia ter chamado os filhos tudo com o nome de compostos bioativos. Antocianina, flavonoide, ribosídeo, quercetina, rutina, mas a gente não precisa saber o nome deles, a gente só precisa saber, se a nossa dieta for colorida e variada, por que eu tenho que comer sempre o repolho branco? Outro dia vai e compra o repolho roxo. O que tem no roxo não tem no branco. Por que eu tenho que comer sempre a cebola branca? Porque eu não posso comer a cebola roxa? A mesma coisa. Né? Variar, em vez de comer o pimentão verde, posso comer o pimentão amarelo, vai ter outros compostos, mesma coisa. Por que minha salada tem que ser sempre cenoura, alface, tomate? Por que não pode ser couve chinesa picadinha? Por que não pode ser repolho, cebola? Por que eu não posso botar um rabanete?
né? Então, às vezes a gente falta um pouco de criatividade. Não é só porque é caro. Não, tem coisas que são sofisticadas e caras. Mas eu estou falando de comida de verdade. E essa não é cara, essa é acessível. Dá no mesmo, né? E a resposta imunológica, então, é a capacidade, mais um item, é o terceiro item, né? É a integridade funcional dos nossos órgãos. Então, para que o meu corpo consiga responder melhor aos invasores, é preciso que os meus órgãos estejam saudáveis, íntegros, fortes. Isso é muito importante. Então, qual é o órgão que representa 80% da nossa imunidade? O intestino. Sim. O intestino é a grande. Primeiro que o intestino é enorme, né? Então, assim, da boca ao ânus, a gente tem um grande tubo e que não tinha como saber se nós homens íamos ser inteligentes, ia comer coisa boa ou coisa ruim. Então, nós temos toda uma camada de defesa para nos proteger das coisas que a gente pudesse colocar na boca, né? Então, só que excesso de café, falta de ar, comer rápido, comer ansioso, tomar chimarrão o dia inteiro, não comer fruta, não comer verdura, não mastigar bem, tudo isso vai causando um caos no intestino. E o intestino vai sofrendo. Essa imagem que eu botei aí para vocês é quando o intestino, que é para estar todo bonitinho ali, bem certinho, fechadinho, quando ele tem uma abertura maior do que deve. E aí começa a passar pedacinhos de alimento. Pedacinhos de alimento fazem com que o intestino fique vazado, que a gente chama. E o nosso intestino, se estiver vazado, a gente vai ter prejuízo na imunidade. Então, é bem importante que a gente tenha um intestino que funcione bem, que esteja saudável e cheio de alimentos bons. 80% do nosso sistema de defesa está no intestino. Aí é a importância dele, tá? Essa hora tá todo mundo apavorado, né? Gente, o intestino faz tudo isso. É um papel importante. Olha tudo que ele faz. A gente sempre pensa que o intestino só serve para digerir, para absorver e para eliminar, como se fosse só até a etapa 3. Só que não, ele ajuda a eliminar as toxinas, ele tem esse papel imunológico, ele ainda ajuda a produzir neurotransmissores e ainda ajuda a produzir hormônios, né? Então, não vamos falar de tudo isso, que nos serve hoje é para a questão imunológica. Olha ali, ó. Aqui eu tenho do lado uma mucosa saudável, bonitinha, né? Toda bonitinha. Aquelas célulazinhas ali são células de defesa. Elas têm um papel imunológico. E no outro lado, tem alteração da permeabilidade, que está toda machucada. Olha o que acontece naquela machucada. Aquelas células lá, que são inimigas, estão atacando, estão passando para a circulação. Esse é o grande problema. Por isso que a célula de defesa, é por isso que o intestino é um papel imunológico importante. Ele pode nos defender dos ataques dos invasores. Por isso, ter um intestino saudável é tão necessário, né? Então, o que a gente precisa? Cocôs felizes, cocôs bonitinhos, né? Então, como está o teu cocô? Está fazendo um cocô bonitinho? É isso aí, a gente precisa de um cocô de boa qualidade, tá? Então, isso é bem importante. Um cocô de boa qualidade precisa de quê? De água, de fibras, de alimentos crus, né? Então, as sementinhas, isso é bem... Gorduras boas, ômega 3, né? Se eu fico comendo hambúrguer toda noite, eu estou comendo a gordura mais saturada que existe. Essa gordura saturada, ela destrói as bactérias boas e ela alimenta as bactérias ruins. As bactérias ruins, elas vão acabar competindo e vai acabar diminuindo. Isso é uma das coisas que mais diminui a nossa imunidade. Então, gordura ruim é um negócio que faz muito mal para o nosso intestino, tá? Então, lembre do cocô bonito, hein? Então, o que é um elixir da saúde que a gente pode ter no nosso prato? Vegetais e frutas coloridos e variados. Gente, isso aqui, nesse slide, é a parte mais importante da minha palestra. Isso é a parte mais importante. Então, assim, receita, anotem aí. Receita para se proteger do vírus e de outros vírus, tá? Porque não tem só esse, daqui a pouco muda e aparece outro. Uma xícara de vegetais e frutas crus 3 vezes ao dia. Isso é o mínimo.
Sabe quanto a Organização Mundial da Saúde recomenda de vegetais e frutas crus e coloridos ao longo do dia? 400 gramas. Olha, é bastante. Tem que comer bastante. Então, eu preciso... de manhã eu tomo um cafezinho com leite e como um pãozinho com manteiga ou com queijo. Cadê o cru aí? Nada. Então, tem que ter uma fruta. No meio da manhã, uma bolachinha, um cafezinho, um chimarrão. Precisa de uma fruta. Ao meio-dia, arroz, feijão e bife tá bom. Precisa de vegetais. De tarde, bolachinha, eu não como nada, só cafezinho. Fruta. De noite, vou comer pegar uma pizza, vou comer um hambúrguer. Cadê o natural? Cadê o cru? Se alguém disser que aquela folha de alface do hambúrguer tá valendo, já sabe, né? Não tá valendo. Então, se puxem. Nós precisamos nos proteger, alimentar, empoderar o nosso sistema de defesa. E para isso precisa de verdura e fruta crua. Mas eu não como nada. Bom, começa hoje, então. Hoje à noite já come um tomate. Já é melhor que nada. Amanhã de manhã come uma banana. Ao meio-dia come uma laranja e uma folha de alface. Tudo isso vai devagarinho. A gente não precisa sair enlouquecendo de um dia para o outro. Vai fazendo o que tu consegue hoje. Outra coisa que a gente precisa, e que o intestino precisa muito, é de alimento bem quebradinho, né? Então, assim, mastigar bem, comer com calma. Que quando a gente come pedaço grandão, a gente exige mais do nosso corpo. E aí ele precisa de mais zinco, de mais selênio, de mais magnésio. E tudo isso vai fazer com que a gente fique mais fraquinho, perdendo lá os nossos soldados, tá? Tomar água ao longo do dia, como eu já tinha falado bastante, e evitar os excessos e os industrializados. Gente, comer demais de tudo também não é certo. Eu tenho alguns pacientes aqui que às vezes elas vêm, querem emagrecer e tal, tá. E aí eu começo a ver, que hora come fruta? Come fruta o dia inteiro, passo o dia inteiro comendo fruta. Também não tá certo. Então, o excesso, aí tá gordinha. Mas eu como só alimentos naturais. Sim, mas tá comendo 10 frutas ao dia, não vai dar certo. Então, o excesso também não é legal, né? Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Agora, industrializado é um problema. Porque, assim, hoje, inclusive, eu dei uma entrevista para uma rádio sobre essa questão das pessoas ficarem mais tempo em casa e aí vão no mercado e compram um monte de coisa que dure mais tempo para não estragar e aí compram aquele monte de coisa industrializada, né? Lasanha pronta, molho pronto de tomate, essas coisas todas, tá? E coisa de garrafa, de vidro, enfim, coisa que não é com comida de verdade, coisa mais industrializada. Eu estava explicando que o grande problema desses produtos que duram muito na prateleira, eles duram graças a conservantes, graças a estabilizantes. Mais sal, mais açúcar, mais gordura, tudo isso faz com que dure mais tempo. E para durar mais tempo, sabe o que não tem? Nada de bactérias. Bactérias nem as ruins e nem as boas. E isso, gente, para o nosso sistema de defesa é um crime. Para o nosso intestino é péssimo. Então, a gente... não é que... Estou ficando louca e querendo que vocês não comprem mais nada no supermercado. Não é isso. Mas acho que tem um meio termo, que a gente pode encontrar um meio termo nisso. Olha, vocês sabem que eu vou a Passo Fundo e atendo bastante gente aí, né? Eu me lembro que uma vez eu saí para almoçar e ali na Avenida Brasil, lá em cima, a quantidade de mercadinho. Eu entrei num mercadinho daquele e queria comprar uma fruta. Fiquei impressionada com a quantidade de alimentos industrializados. E é saquinho, e é potinho, e é tudo colorido. Plástico, 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 plástico. Produto industrializado. Tristeza. A fruta mesmo, as verduras, fica lá dentro, sabe? Ninguém vê. Agora, quando a pessoa chega no super, a primeira coisa que ela vê é aquelas embalagens coloridas. Então, claro, é fácil. É muito mais fácil abrir um pacote de bolacha ou de salgadinho do que preparar, do que... mas vamos combinar que descascar uma banana não é difícil, né? Aí tu vai me dizer, mas uma laranja é mais difícil. É difícil, mas a diferença é tão grande para a nossa saúde que vale a pena. Nada substitui a hidratação promovida pela água. E o que eu gostaria de lembrá-los, assim, gente? Vamos comer comida de verdade, né?
Eu acho que a coisa mais importante é isso. E o que é comida de verdade? A comida da tua avó. Essa é a comida de verdade, né? As nossas avós comiam, preparavam comida de verdade. Arroz, feijão, batata, aipim, massa, carne, fazia bolo com cenoura, bolo com laranja, né? Comia pão com chimia. Eu sou do tempo que a gente fazia o lanche para o colégio, era pão com chimia. Aí era bem legal. Não caiu a mão por comer pão com chimia, né? Então, acho que a gente fugiu muito disso. O que tem que comer um pão com ovo de manhã? Um belo no café da manhã. Come uma banana. Banana com aveia e mel e canela. Ah, top! Vai ter zinco, vai ter selênio, vai ter fibra, vai ter bom carboidrato, boa proteína e boa gordura. Café da manhã bem simples, barato e delicioso, né? Ou então faz aquela, até nem botei essa receita aqui para vocês. Eu digo que é um bolinho de frigideira. Tu amassa uma banana, quanto mais maduro, mais gostoso fica, mais docinho fica. Amassa uma banana, coloca um ovo, 2 colheres de aveia e canela. Se quiser melhorar e botar uma sementinha ainda. Mistura tudo, fica uma massa igual de bolo, bota na frigideira. Cozinhou de um lado, tá pronto, vira a cozinha do outro. Ou bota no micro-ondas, ou bota no forno. Isso é um bolinho super saudável, gostoso e pode ser de café da manhã. Ou prepara e. A gente mudar, tá falando da rede. Bom, mas enfim. Tá, vocês estão me assistindo bem? Tá tudo certo aí? Que tá dando uma mensagem que a rede não tá boa e tal. E então, dá para preparar isso de noite, por exemplo, para levar para o dia seguinte. É um lanche, ou aquela pessoa que sai e não consegue tomar café, leva para tomar, para comer no trabalho. É uma opção. Então, comida de verdade é isso. Ingredientes que eu conheça, que eu reconheça como comida. Se eu reconheço como comida, o meu intestino também, as minhas células de defesa, minhas células do intestino vão reconhecer como comida. Agora, oi? Agora, polissorbato, estabilizante, polifosfato, nada disso é comida. Tudo isso é conservante que a indústria desenvolveu, né? Então, quanto maior a quantidade de ingredientes no rótulo, pior para a nossa saúde. Olha aí, ó, mais uma mostra do que é comida de verdade. Ovo, legumes, batata, carne, frango, peixe, né? Uma coisa bem simples. Isso é comida de verdade. E aqui? É difícil de comer isso num dia? Ó, tomar água ao longo do dia. Comer pelo menos 3 frutas. Ali tem ainda o suco. Essas frutas roxas, elas têm uma ação muito boa para os nossos vasos sanguíneos. Então, assim, para a parte respiratória é muito bom. Eu posso comer um sanduíche eu posso colocar ali, ó. Ali tem uma fatia de queijo, tem cenoura, alface, super bom. Posso comer de vez em quando amendoim ou castanha, usar gordura boa, azeite de oliva, né? Evitar tanta coisa de margarina, né? Porque margarina é químico também, tá? Melhor é um azeitezinho mesmo. E um pratinho de comida, arroz, feijão, farofa, arroz, uma saladinha. Eu acho só que essa saladinha podia ser mais colorida. Eu já me meteria mais nisso. Então, o que a gente pode fazer para evitar os danos? Reduzir o excesso de café. Por que o excesso de café faz mal? O nosso intestino não gosta quando a gente toma muito café. Ele interfere na absorção do zinco, da vitamina C, da vitamina A. E isso pode levar a nossa baixa imunidade. Açúcar. O açúcar fermenta e ele mata as boas bactérias. O açúcar alimenta os fungos, as bactérias mais malvadas. E isso afeta muito o nosso intestino, nosso sistema de defesa. Lembra? 80%. Sal, excesso de sal, né? Que tem nesses salgadinhos de pacote. O excesso de sal também prejudica o fígado, prejudica o intestino. As gorduras, que eu já falei bastante, né? Que tem nos biscoitos, nos molhos, nos lanches, nos pastéis, tudo que é fritura. Carne em excesso também é gorda e também alimenta um tipo ruim de bactéria. O álcool é outra coisa, né? Tem gente que vai querer me matar agora aí, né? Que agora essa mulher vai falar até da bebida alcoólica. Agora com essa coisa da gente ficar mais isolado, não poder beber. Não, mas não é isso. Acontece que o álcool, ele também destrói boas bactérias e interfere muito, né? Então, o álcool é uma das coisas que afeta bastante a nossa imunidade.
Então, a gente afoga os nossos soldados lá, né? Eles ficam tudo de porre e não conseguem enxergar o invasor. Aqui eu coloquei umas imagens para vocês desses produtos industrializados, tá? Que eles poluem o ambiente, poluem o nosso sangue, deixando rins e fígado e intestino extremamente cansados, que são aqueles produtos muito industrializados, muito químicos, tá? Então, a gente precisa diminuir isso e aumentar aquela outra, diminuir esse e aumentar esse, né? É uma boa troca. Dá para ver a diferença, né? Mas não pode comer nunca. Pode, só que assim, ó, lembre de uma coisa, gente, nós estamos numa guerra. Estamos em guerra contra um inimigo invisível. Esse inimigo invisível, ele está aí. Ele pode estar perto de vocês. E se ele entrar e o corpo estiver fraquinho, o risco de sofrer é muito maior. Então, acho que nessa hora é muito importante a gente pensar não só na nossa saúde, né? E não só na saúde da nossa família, na saúde de todo mundo. Porque se todo mundo precisar de hospital, todo mundo precisar de ventilação e não tiver recurso, ele não tem recurso, nós temos um país com mais dificuldade, vai faltar hospital para todo mundo, eles vão deixar as pessoas morrerem, como aconteceu na Itália, como está acontecendo, isso é muito triste. Então, o que a gente puder fazer, que tiver a nosso alcance para a gente se fortalecer, a gente deve fazer. Aqui vamos aos soldados, então. Como é que a gente vai dar arma, proteção para os nossos soldados? Tem várias coisas que a gente pode utilizar. Shots matinais. Aí eu botei duas opções de shot matinal. Shot é quando a gente consome, mais ou menos usa esse tipo de copinho de licor, né? Mais ou menos 2 dedinhos, que pode ser suco de meio limão, pode botar um pouquinho d'água para diluir, se tu achar muito forte, que ele já está acostumado de boa, toma só o limão, e 15 gotas de extrato de própolis. A própolis melhora muito a nossa imunidade. Isso é uma coisa que pode usar direto. O outro shot, agora sim, nos próximos 3 meses, a gente deve usar isso com frequência. Só não deve usar essa água com limão e própolis de manhã quem tem gastrite, já teve úlcera e sentir algum desconforto, tá? Mas pode usar num outro horário, pode usar depois do café da manhã, pode usar depois do almoço, tá? Mas não em jejum. Em jejum ele é melhor porque a absorção é melhor. Só se a pessoa tem desconforto, aí não deve usar. O outro é meia colher de cafezinho de cúrcuma em pó. A cúrcuma é aquele tempero que também é chamado de açafrão. É o que deixa aquele shot ali da foto amarelinho, tá? Dá para usar no arroz também. Uma pitadinha de pimenta do reino, porque a pimenta melhora o aproveitamento da cúrcuma, tá? Pode botar um pouquinho d'água ou suco de limão, os 2 dedos de água, de suco de limão, para misturar e tomar num gole só. Não é uma delícia, tá, gente? Mas é remédio. É um remédio saudável e barato. Todo mundo pode ter. Suco verde, tá aí um grande recurso para a nossa saúde. Por quê? O suco verde alimenta as boas bactérias. Suco verde é um bálsamo para o nosso intestino. Os nossos soldados ficam empoderados com esse suco verde, tá? Dá para fazer com maçã, com abacaxi, com laranja. Eu nem botei laranja, podia ser laranja, mamão, qualquer fruta. Uma hortaliça, que pode ser couve, pode ser várias, pode ser couve, espinafre, agrião, alface, rúcula, cenoura, beterraba, tá? Pode variar o tipo de folha também, tá? Uma lasca fina de gengibre, uma colher de chá de chia, ou linhaça, ou girassol, vem a mulher da semente de novo, e 200 ml de água, bate tudo no liquidificador. Ele pode ser em jejum, pode ser no final da tarde, pode deixar fazer ela amarela, e aí tu bate só com a fruta de manhã, ótimo, show. Também é barato, é acessível para todo mundo. Tem vários chás que a gente pode utilizar. Os chás, o que a gente dá para fazer é o seguinte: minha sugestão, como vocês estão na empresa, pode de repente cada um dia ficar responsável para fazer um tipo de chá, né? E levar para todo mundo, de repente. Ou cada um leva um tipo de chá e vocês dividem. Cada um toma um pouco daquele do chá da outra pessoa, do colega, enfim, né? O que acontece? Que quando a gente toma chás diferentes, a gente está oferecendo recursos diferentes para o nosso corpo. Então, o gengibre, que é um grande anti-inflamatório, antifúngico, antiviral. A canela,
que também tem uma capacidade maravilhosa de evitar que o vírus se aloje. A sálvia, os estudos com a sálvia são muito bons, tanto para a parte respiratória, quanto para evitar que o vírus fixe nas células, tá? Então, pega essas 3 quantidades de erva aí, em água fervente, não é para ferver as ervas. Deixa em infusão por 10 minutos, coa e toma. Pode tomar esse chá. Essa receita é fazer para 3 vezes, né? Isso aí é, cada uma é uma receita, uma vez só. O outro é anis estrelado, esse ferve, tá? Sabe o anis estrelado? É aquele que é uma estrelinha mesmo, né? É para ferver em água por 5 minutos. Aí desliga o fogo e depois coloca a hortelã, que pode ser folha fresca, 10 folhinhas, ou uma colher de chá da erva seca, tá? Coloca uma colher de chá de gengibre ou cúrcuma ralada, tá? E deixa abafado. Gente, esse aqui é um antiviral maravilhoso. O Tamiflu, que é aquela droga para H1N1, ela é extraída do anis estrelado. Então, anis estrelado ajuda muito no processo de combater vírus, tá? Infelizmente, ser na água aromatizada. O anis estrelado tem que ser fervido para liberar os seus princípios ativos. Esse outro é um chá de gengibre, própolis e limão. Esse aqui é legal para quem não consegue usar o limão puro, sabe? Então, ele na água quente, na água morna, vai deixar mais suave o sabor do limão. Eu adoro esse chá, acho ele muito bom. E já boto o própolis. Ah, é uma delícia o própolis? Não, não é uma delícia. É bem ruimzinho. Mas a gente vai se acostumando. Mas o própolis é um recurso muito bom que a gente tem e barato. Isso que era o segredo que eu tinha que contar para vocês, que é uma coisa que eu aprendi essa semana estudando, que se descobriu que o ácido cafeico, que é é uma estrutura que tem nesses alimentos aí, ele consegue inibir. Cadê a minha anotação? Tá aqui. Quero ler para vocês direitinho o que ele faz, tá? Ele impede que o vírus se ligue ao receptor que poderia entrar na célula. Ele, para entrar na célula, ele precisa de um receptor. Então, o ácido cafeico, que é essa substância, impede isso. Então, é uma das únicas coisas que realmente previne a infecção pelo vírus. Então, eu estava falando até agora de hábitos que a gente podia adotar para diminuir os impactos depois da contaminação. Agora eu estou falando do ácido cafeico, que é uma estrutura que consegue diminuir a entrada do vírus no nosso corpo. Nossa, gente, isso é maravilhoso, né? Então, essa descoberta é fantástica. O alimento que tem maior quantidade, não é um alimento, é uma planta, é o sabugueiro, tá? Não é a folha. Não sai por aí pegando folha de sabugueiro e fazendo chá, porque não vai adiantar, tá? Ele é extraído do fruto. Então, na verdade, a gente teria que ter já a planta. Eu acho que no futuro a gente vai ter ervas feitas com isso. Se alguém tiver o sabugueiro em casa, pode pegar o fruto e fazer um chá. Aquele mesmo chá de gengibre, não é para ferver, deixa em infusão e faz o uso dele. Mas não vai ficar tomando litros. 2 xícaras ao dia no máximo, tá? No futuro, acho que vai ter remédio feito a partir disso, né? E suplementos na farmácia para fazer, tá? Ó, o gengibre, que eu já botei vários chás aí para vocês, os chás e os shots. A sálvia, que aí é bem fácil, a gente pode usar na comida, como erva, e a gente pode fazer chá com a sálvia. Um chazinho de sálvia, canela, anis, a gente pode tomar o dia inteiro, né? Faz uma garrafa de manhã e toma ao longo do dia. É uma forma da gente se proteger. Noz moscada, que dá para usar na comida, dá para fazer chá também. Hortelã, a semente de girassol. A semente de girassol, ela tem uma quantidade bem grande dessa substância que impede. E a semente de girassol tem mais, ela tem zinco e selênio. E tem vitamina E e vitamina A. Então, ela tem tudo isso. Semente de girassol é tudo. Tem ainda o chá de mate, né? Eu sei que a gente toma aqui o chimarrão, né? O chimarrão também ajuda, tem essa propriedade. Nada de água muito, muito quente, tá? De repente pode fazer o chimarrão com hortelã, com canela, com noz moscada, com sálvia, que também vai ajudar, tá? Meu problema só, a minha preocupação, quando a pessoa toma chimarrão, ela assim, toma chimarrão, ela vai tomar o chá, né? E a ação do princípio ativo é diferente na água do chimarrão e da água do chá, tá? O chá em si. E aí, para ajudá-los, eu dei algumas receitas, tá?
Porque eu sei que, eu vou dizer para vocês, come girassol. Pode só comprar a sementinha de girassol descascada, é um negócio barato. Eu sei que é tudo em grãos aí, vende. E colocar em cima da comida, na salada. É uma alternativa. Agora, essa receita aí é uma delícia e ela concentra uma quantidade bem grande de compostos, né? A gente vai comer bastante girassol e vai melhorar o nosso corpo para nos blindar contra o vírus. Então, coloca de molho a semente em água e aí depois bota fora aquela água, lava bem e bate no liquidificador com essa melequinha aí de tapioca ou polvilho com água. Vai ficar tipo uma cola. E aí bate no liquidificador com limão, azeite de oliva, sal. Aproveita e bota cúrcuma e pimenta, que já melhora mais ainda a resposta inflamatória. Isso fica igual a uma maionese, um requeijão, tá? Quem tiver Instagram e quiser olhar no meu Instagram, eu tenho imagens dessa receita, tá? Que eu posto sempre, faço sempre em casa, eu adoro essa receita, é muito gostosa. Colocar seco, ela fica com nervosa, fica bem boa. Dá para colocar salsinha, cebolinha, manjericão, dá para colocar azeitona, fica bem saborosa, tá? Dá para passar no pão, para comer com salada, bem bom. Outra receita legal das sementes, que também tem lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver, é essa misturinha de sementes. Vai gergelim, girassol, abóbora e linhaça. Linhaça é fonte de ômega 3, que a gente já estudou, que é bom para o nosso sistema, pro nosso aparelho intestinal, sistema imunológico. Semente de abóbora tem zinco, vitamina E, ômega 3 e ácido cafeico. O girassol, ácido cafeico, vitamina E, zinco e selênio. Gergelim tem cálcio, tem magnésio, tem zinco. Então, assim, tem tudo. Bota essas sementinhas numa panela, uma frigideira, e vai mexendo por uns 5 minutinhos até ficar bem crocante. Aí ele fala em amêndoa, mas não precisa botar amêndoa, não, tá? Isso bota num vidro depois que esfriar e usa em cima da salada, na sopa, no arroz, fica muito bom. É uma forma da gente comer semente de um outro jeito, tá? Outro composto muito bom é o alho. O alho também é antiviral. É algo que pode otimizar também a nossa resposta imunológica, tá? Pode ver que ali os seus compostos atuam, ó, empoderando os linfócitos, né? Tem vários compostos, os leucócitos, ajudam o intestino. Então, como a gente vai usar o alho? Como a gente quiser, mas uma receita seria fazer esse aí. Aí tem que ver, né, se vai continuar casado ou não, né? Porque alho amassado com azeite de oliva e salsinha é uma solução maravilhosa para a imunidade, mas não sei se para manter o casamento né? Então, mas é uma alternativa, tá? É uma das coisas também super acessível, todo mundo pode ter e usar bastante dentro dessa realidade que a gente está vivendo agora, pode ser ótimo, tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Para mostrar que a gente pode comer bem, fazendo boas escolhas, a gente consegue empoderar o nosso sistema de defesa e diminuir o medo em relação a isso. Porque aí a gente consegue se blindar de duas formas, de fora e de dentro, né? De fora para dentro são com essas medidas todas de higiene, limpeza e cuidados que a gente vai ter em contaminação com as outras pessoas. Evitar aglomeração e tal. Essa é a parte de fora. Mas a parte de dentro vem daí, vem na nossa boca, está no nosso intestino, está nas nossas escolhas. Cabe a nós fazermos a escolha adequada para empoderar o nosso sistema de defesa, né?